Ricardo Noblat é jornalista há 43 anos, sendo 28 desses dedicados à cobertura política. Atualmente tem uma coluna semanal no Jornal o Globo e mantém um fabuloso blog na internet, que é um dos mais visitados no Brasil, o blog do Noblat. Trabalhou no Jornal do Brasil, na revista Isto É, na revista Veja, no Jornal Correio Brasiliense, que dirigiu, e no A Tarde da Bahia. Noblat, você baiano... Pernambucano, mas trabalhou na Bahia também. Trabalhei também na Bahia. Mas como é que o Jornal do Brasil repercutiu fora do Rio de Janeiro? Veja, eu nunca trabalhei no Jornal do Brasil no Rio. E tive o privilégio de trabalhar no Jornal do Brasil em Recife, onde eu nasci, e depois em Brasília, onde eu vivo há 28 anos. E isso que a Ana falou de você ter o Jornal do Brasil como paradigma do jornalismo de primeiro nível, de primeira linha feito, a gente percebia isso principalmente estando fora, quer dizer, estando fora daqui do Rio, estando fora das imediações do Jornal do Brasil. Era a escola que todo mundo gostaria de entrar, era o lugar onde todo mundo gostaria de trabalhar. Foi meu primeiro emprego, aí não por questão de talento, não, mas de nepotismo, porque o chefe da redação do Jornal do Brasil em Recife, o Najib Jorge Neto, na época, era noivo da minha prima. Então apareceu uma vaga lá, ele me via fazendo jornalzinho de bairro e achou que eu tinha jeito e me colocou lá. Mas era, principalmente para nós jornalistas, fora desse eixo Rio-São Paulo, era a grande meta a aspirar, era o grande lugar onde se queria trabalhar. Só uma perguntinha rápida. Era um jornal nacional? Quer dizer, Veja, era um jornal nacional. Quando eu entrei no Jornal do Brasil em 67, o Jornal do Brasil tinha uma sucursal em Recife com meia dúzia de repórteres. Era uma coisa, quer dizer, hoje é absolutamente impensável. Quando eu passei pela Bahia, já trabalhando pela Veja, o Jornal do Brasil tinha uma grande sucursal no bairro de Pernambués, dirigida pelo Florisval Matos, que dirige hoje à tarde. Que dirige à tarde hoje, e com uma equipe de jornalistas também, tinha a Rádio Jornal do Brasil lá. O jornal, se ele procurava refletir tudo que de importante acontecia no país. Então, não só tinha uma rede extensa de sucursais, me lembro, Porto Alegre, Curitiba, vários outros lugares, como de correspondentes. E olha que eu estou falando de uma época em que a gente mandava matéria para aqui, para o Rio, por telegrama ou por malote. Entendeu? Me lembro a passagem do Hélio Fernandes preso para Fernando Noronha, e eu fui cobrir lá e a matéria teve que vir por telegrama, por Italcable, não sei o quê, porque você tinha essas dificuldades de comunicação. Walter de Matos Júnior é diretor-presidente e criador do jornal Lance, o primeiro diário nacional de esporte do país, editado aqui no Rio de Janeiro, quer dizer, baseado no Rio de Janeiro, e atualmente o maior veículo do segmento esportivo na América Latina. É economista com pós-graduação pela London Business School e formado no OPM em Harvard. Walter, como é que você vê este negócio que vive da competição, que vive da diversidade, que vive do pluralismo, cada vez menos competitivo, menos diversificado? Como é que a gente vai conseguir fazer um jornalismo monocórdio? Boa noite. Se a gente olhar para o jornalismo enquanto ilimitado à mídia do papel, você está certo. Nunca, especialmente no Rio de Janeiro, onde é a sede do Jornal do Brasil, onde está o Globo, realmente uma cidade que já teve, se não me engano, 18 jornais diários, pelo 26, menos. em 52. Isso. A professora aqui... Isso, melhor. Mas acho que no início dos anos 70 tinha 18 jornais diários e hoje você tem jornais realmente... você tem alguns jornais populares que cumprem um papel muito importante, mas nesse segmento, vamos chamar assim, do quality paper, você ficou com um jornal. E isso, então, limita bastante. Mas se a gente olhar o que é o mundo de hoje, no qual as informações fluem através de diversas plataformas, está aqui o blog do Noblat, a nossa operação na internet é 6 ou 7 vezes maior do que a
do que a operação até no papel, você já não tem essa situação. Você tem uma situação talvez de um nível de competição extraordinariamente alto. A questão é que o papel, ele acomoda um certo tipo de material jornalístico que a gente ainda não encontrou fora do papel essa mesma boa adaptação. E aí, nesse sentido, um jornal como foi o Jornal do Brasil, que eu fui formado lendo o Jornal do Brasil, com as grandes matérias de fundo, as grandes reportagens, isso faz muita falta, né? Então, nesse sentido, o Rio de Janeiro, o Brasil, está muito mais pobre, mas não é de hoje. Eu acho que a gente está falando aqui de um REC, mas na realidade começou a ser tocado. Começou há muito tempo. Vamos tratar disso no próximo bloco e voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o segundo bloco do Observatório da Imprensa, que hoje discute e lamenta a notícia, o anúncio de que o Jornal do Brasil, que já foi um dos maiores jornais do país, passará a ter apenas uma versão online. O Observatório da Imprensa procurou o ministro Franklin Martins, que na qualidade de jornalista profissional experimentado, falou sobre o que foi o Jornal do Brasil e o potencial do jornalismo na internet. Eu me criei lendo o JB. Eu sou do Rio de Janeiro, me criei lendo o JB. Na minha casa comprava-se muito jornal também, livro Diário Notícia, Diário Carioca, Correio da Manhã, Última Hora. Mas o jornal que mexia mais comigo era o JB. E acho que porque o JB era um jornal inteligente e que tratava o leitor de uma forma inteligente. Ele tinha suas opiniões, muitas vezes eu não concordava com elas, mas ele era um jornal que não agredia o leitor querendo impor as suas opiniões. Era um jornal que tratava o leitor com respeito, com inteligência e sempre dizendo ao leitor o seguinte: essa é a informação que eu estou te dando, mas você pode ir além dela. Quando eu era garoto, tinha 20 e tantos jornais no Rio de Janeiro. Hoje em dia tem meia dúzia, olha lá. É um processo que vem de antes. O fim do Jornal do Brasil em papel é apenas o exemplo mais dramático. E eu diria que o processo de concentração foi mais agudo nos anos 70, nos anos 60, anos 70. Coincidiu com o período da ditadura e de grande concentração nos meios de comunicação, porque a indústria da comunicação se tornou uma indústria muito pesada, com custos muito altos, e que produziu esse processo. Então é algo que vem ocorrendo de lá para cá, o que é ruim, porque quando você tinha mais jornais, e isso era uma coisa mais positiva, mas, por outro lado, eu acho que a digitalização e a internet, elas abrem possibilidades para um contrafenômeno em relação a isso. A digitalização reduz brutalmente os custos de produção de um jornal. 2/3 dos custos de um jornal são dedicados a papel, circulação e a administração correspondente a isso. Ou seja, o negócio central, o coração do negócio da imprensa, que é a redação, é responsável mais ou menos por 1/3 do jornal. Talvez os jornais atuais sobrevivam ainda como um jornal em papel ao lado de uma edição eletrônica, mas a tendência a longo prazo é de caminhar para um jornal eletrônico, com um monte de interrogações não respondidas e desafios. Por exemplo, como se vai fazer um modelo de negócio, já que a maioria das pessoas que pega notícia na rede, na internet, não está acostumada a pagar por isso. E também a publicidade na internet ainda não se revelou um negócio tão rentável capaz de bancar um jornal. Então, a digitalização, ela, por outro lado, barateando os custos de produção, ela abre possibilidade, a médio prazo, não a curto prazo, de surgimento de jornais eletrônicos, de publicações eletrônicas mais baratas e que talvez não tenham de pertencer a grandes grupos, podem ser, muitas vezes, fruto da ação, da iniciativa de grupos de jornalistas, grupos de profissionais, ou de grupos não tão sedimentados, não tão colossais, ou seja, talvez a gente possa voltar um pouquinho à época heróica do jornalismo, onde ele era mais plural, dava menos palpite, se preocupava mais com o leitor em dar informação. Esse fenômeno também é um fenômeno em curso. Isso não só no Brasil, mas no mundo também.